2 Samuel, capítulo de número 9. Todo o capítulo nós vamos ler. 2 Samuel, capítulo de número 9, do verso 1 ao verso 13. 2 Samuel, capítulo de número 9, do versículo de número 1 até o versículo de número 13. Todos encontraram? Amém? Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é este teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-se-á, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei mandar, a seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo dos dois pés. Amém? Irmãos, quando nós olhamos esse texto, quando nós lemos sobre a vida de Mefibosete, seria muito simples e fácil nós pregarmos, nós ensinarmos sobre restituição, sobre o Deus que restitui, sobre o Deus que faz, sobre o Deus que traz de volta. Nós temos até uma música, de Gerson Rufino, que fala sobre essa restituição na vida de Mefibosete. Mas eu aprendi uma coisa, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, de que em tudo nós precisamos ver Cristo, e que em tudo nós precisamos ver a obra de Cristo na nossa vida, de que em tudo nós precisamos ver a figura de Jesus em todos os personagens. Até mesmo nos do Antigo Testamento, nós precisamos enxergar e colocar Jesus sempre em eminência. E hoje nós vamos trazer um ensino totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver nesse texto. Nós cantamos e olhamos esse texto apenas como um Deus que é um Deus de restituição, um Deus de sinceridade e fidelidade, um Deus que faz, um Deus que traz tudo em dobro, um Deus que sempre abençoa os teus servos. Mas hoje nós vamos ver o retrato da graça de Deus na vida de Mefibosete. Nós vamos ver aqui algumas figuras e nós vamos aprender sobre algumas figuras. E a primeira figura é sobre esse jovem, esse homem chamado Mefibosete. Eu gostaria que você prestasse atenção, e todas as vezes que eu dissesse Mefibosete, eu gostaria que você se enxergasse, e que você enxergasse todo pecador, todo homem afastado de Deus, toda a raça humana. Mefibosete aqui nós vamos tratar como uma imagem de um pecador perdido. Quem era Mefibosete? Mefibosete era neto de quem? Saul. Ele era neto do rei Saul, ele era filho de Jonatas. A família de Saul já havia sido exterminada. Saul e Jonatas estavam mortos. E Davi já havia assumido o reinado.
Todo rei que assume o reinado, ele precisa exterminar toda a ameaça do reinado passado. Então, Mefibosete, ele está debaixo de um julgamento, ele está debaixo de uma ira, ele está debaixo de algo que pode acontecer a qualquer momento em sua vida, porque ele é neto de Saul e nasceu em uma família rejeitada. E aí você pode perguntar, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Nós somos filhos de Adão e já herdamos de Adão sem fazer nada, como Mefibosete também não tinha feito nada, já havia herdado essa herança maldita de Saul e vivia escondido, vivia com medo, porque tinha medo de morrer e ser exterminado. Então todos que estão aqui são parentes próximos de Adão. Todos os que estão aqui herdaram a natureza adâmica. Todos os que estão aqui são gerados a partir de Adão. Então o homem gerado de Adão, o homem que nasce da descendência de Adão, nasce em pecado, nasce pertencendo à família de Adão. Então já nasce debaixo de uma condenação, já nasce debaixo de um juízo. Romanos 3:23, o que a Bíblia diz? Pois todos e foram destituídos, foram afastados da glória de Deus. Romanos 5:12 diz o quê? Porque por um só homem, ou seja, Adão, entrou o pecado no mundo. E o pecado, tendo entrado no mundo, gerou com ele a morte. Davi, no Salmo 51, versículo de número 5, ele diz o quê? Porque em pecado me concebeu minha mãe. A mãe de Davi cometeu adultério? A mãe de Davi havia pecado? Então o que Davi está dizendo? Todos nós nascemos debaixo do pecado. Todos nós nascemos da semente do pecado. Por isso que desde criança nós já fazemos coisas erradas. Por isso que desde criança a inclinação do homem é má. Por isso que desde criança nós aprendemos a fazer coisas que não agradam. Então, irmãos, assim como Mefibosete era descendente de Saul e, portanto, já estava condenado, nós também estamos debaixo da mesma condenação. Todo ser humano nasce assim pecador. João 3,6, Jesus diz o que para Nicodemos? O que é nascido da carne, ele é carne. Então nós nascemos da vontade da carne. Portanto, nós estamos debaixo desta condenação. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo de número 2. Nós já falamos muito nesse texto, nós já estudamos esse texto. Mas esse texto ele é muito revelador. Ele tem coisas misteriosas e que nós vamos descobrindo aos poucos algumas coisas que muitas vezes passam despercebidas. Efésios 2, do versículo 1 ao versículo de número 3. Todos encontraram? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, antes de sermos filhos de Deus, é como eu disse aqui um dia de manhã, e nós não temos muita coragem de falar isso para um pecador, para uma pessoa que ainda não aceitou Cristo, mas ele não é simplesmente uma criatura, porque criatura todos nós somos. Ele aqui, Paulo diz que ele é um filho de quê? Da desobediência. Como todos nós que estamos aqui um dia também já fomos. Nós já herdamos essa natureza maligna, essa natureza carnal. E olha o 3, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, então não tem ninguém aqui diferente um do outro. Todos aqui nasceram debaixo da ira de Deus, eram filhos da desobediência, andavam segundo a inclinação do diabo, era o diabo que governava as vossas vidas, vocês eram escravos, cavalos do diabo. Todos os seres humanos. E aqui diz mais, segundo as inclinações da nossa carne, ou seja, tudo que nossa carne desejava, nós fazíamos. E o que é que a carne deseja? O que é que a carne gosta? Pecado, prostituição, impureza,
lascívia, desejo maligno, bebedice, glutonaria e muitas coisas que a nossa carne deseja e que a nossa carne faz quando nós estamos fora da presença de Deus. Porque Paulo deixa bem claro: todos vós andastes outrora, todos vós. Então todos que estão aqui nasceram debaixo da inclinação carnal, fazendo vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza. Por natureza o quê? Por geração. Fomos gerados, a nossa natureza, nós éramos filhos da ira, como também os demais. Então aqui nós aprendemos que antes de sermos de Deus, nós não éramos apenas criatura. Nós éramos filhos da desobediência e filhos da ira. Estávamos debaixo de um juízo de Deus. E como é que Mefibosete se encontrava? Por pertencer à família de Saul, estava marcado para morrer, estava marcado para ser exterminado, estava marcado para não existir mais, assim como todo ser humano perdido, ele ainda continua debaixo da ira de Deus. É isso que as pessoas precisam compreender. Elas não são filhas de Deus, elas não são apenas criatura, porque criatura todo mundo é, elas são filhos da desobediência e filhos da ira. Então, meus irmãos, Mefibosete, ele tem essa característica, e que se parece muito comigo, e que se parece muito com você. E o que aconteceu em 2 Samuel 4:4? Abra sua Bíblia em 2 Samuel 4:4. 2 Samuel 4:4. Todos acharam? Amém. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ele a fugir, ele o quê? E ficou manco. Então por que Mefibosete parece comigo? Porque ele é filho da ira, ele está debaixo de condenação e ele sofreu uma queda e não podia andar. Todos nós sofremos uma queda em Adão. Todos nós caímos do nosso estado de inocência em Adão. Todos nós, antes de aceitarmos a Deus, éramos aleijados, não podíamos andar um andar que glorifica e que vai em direção a Deus. Estamos coxos, nos arrastamos da lama do mundo, nos sujamos, vivemos como animais, como indigentes. É assim a vida de um homem sem Deus, é a vida de um pecador caído, pessoa que não conhece Deus e não consegue andar em direção a Deus. Tentam até rastejar fazendo boas obras, tentam até fazer algumas coisas para se aproximar de Deus, mas o caminhar do homem caído é um caminhar que não agrada a Deus. Então todos nós que aqui estamos, além de estarmos debaixo da ira de Deus, como Mefibosete era rejeitado por ser parente de Saul, também todos nós que aqui estamos sofrendo uma queda. Porque quando Deus criou Adão pecador ou perfeito? Perfeito, em estado de inocência, em comunhão com Deus. E o que fez com que Adão se afastasse de Deus? A Bíblia chama de quê? A queda de Adão. Adão tropeçou. É uma queda natural que a Bíblia está falando? O que é uma queda? É você estar num estado, num patamar, um nível espiritual, um nível de inocência, de comunhão com Deus, e você cai da graça. Você se afasta de Deus. Só que quando nós nascemos, nós já somos caídos. Nós já estamos debaixo dessa condenação. Nós já estamos longe de sermos filhos de Deus. Então Mefibosete se parece comigo. E se parece muito com você. E o que aconteceu com Mefibosete depois que ele cai? Ele vai viver aonde? Lodebar. E você sabe o que significa Lodebar? Terra de esquecimento, terra sem pastagem no original. E o que é uma terra sem pastagem? É uma terra que não alimenta. É uma terra de fome. É uma terra de miséria. E o que Lodebar representa? O mundo. E onde é que nós andávamos antes? No mundo. E nós andávamos lá e perdemos o melhor da vida. Às vezes as pessoas acham que elas estão curtindo a vida, na verdade elas perderam o melhor da vida. Mefibosete vivia de favor na casa de um homem, ele era neto de um rei e futuramente ele iria ser rei,
Deus nos criou para reinar com Ele, mas nós pecamos, nós caímos, nós nos afastamos de Deus e vivemos um período lá em Lodebar, lá no mundo. Vivendo de favor, comendo migalhas. E as pessoas acham que estão no mundo e que elas estão usufruindo, que elas estão aproveitando. Na verdade, elas estão vivendo escravizadas, caídas em um mundo sem satisfação. Irmãos, esse ano vai ser esse mês, que vai ser o novembro, que cor? Verde? Setembro amarelo. Já tem o rosa, né, que é das mulheres, e o azul, que é dos homens, que se trata do câncer de mama e de próstata. Só que esse vai ser dedicado à questão do suicídio. Porque está alarmante o número de suicídio, cresce desesperadamente, desastrosamente. Então vai se criar um mês dedicado a palestras, a conscientização, tudo que fala a respeito do suicídio. E o que as pessoas passam para nós no mundo, demonstram que elas vão se matar, demonstram que elas estão infelizes? Não! Elas estão ali na lama, elas estão ali rastejando, e elas pensam, e até a igreja muitas vezes peca, quando olha para as pessoas lá fora, eles falam como são felizes. Eles estão na mesma condição de Mefibosete, eles estão sem pastagem, eles não conseguem preencher a alma. E porque o ser humano tira a própria vida? Porque ele perde o amor próprio. Ele não consegue se amar, porque ele não consegue amar a Deus. É o princípio básico de amar as nossas vidas. É quando nós amamos a Deus, nós aprendemos a amar e a valorizar a nós mesmos. Mas os homens estão aí fora perdidos, estão sedentos, famintos, sem satisfação para a alma. Esse é o estado que você vivia. Eu fiquei 28 anos assim. Eu não sei você. Se eu perguntar aqui, todo mundo tem uma idade que passou em Lodebar. Dos 5 anos de idade até o dia que houve uma intervenção na vida de Mefibosete, ele viveu lá. Eu não sei quantos anos você passou no mundo, mas eu sei que os anos que eu passei no mundo era de insatisfação. Esse é o sentimento quando nós estamos perdidos. Esse é o sentimento de quando nós estamos no mundo. Nada nos preenche. Nada nos satisfaz, porque o mundo é um retrato de Lodebar, sem vida, sem cor, sem pastagem, sem alegria verdadeira. Sabe o que me entristece hoje? É que tem muitos cristãos regressando para Lodebar. O Senhor trouxe eles, como eu vou falar depois, para Jerusalém. O Senhor trouxe eles para uma vida de comunhão com o rei, mas muitos estão preferindo voltar para a escravidão, voltar para Lodebar, voltar a rastejar no mundo. Irmãos, por que nós viemos do mundo? Porque experimentamos bebida, experimentamos festa, experimentamos muitos prazeres e nenhum deles foi capaz de preencher a nossa alma. É verdade ou mentira? É verdade. Por isso nós estamos aqui hoje. Se nós estivéssemos satisfeitos, nós estaríamos lá. Então, o Mefibosete, ele é o retrato de um pecador perdido, condenado, caído, e agora vivia em um lugar sem pasto, um lugar sem vida, um lugar onde ele não tinha nada que pudesse satisfazer a sua alma. E o que aconteceria com Mefibosete? Mefibosete morreria se não fosse a ajuda de Davi. Ele permaneceria na mesma condição. Ele não conseguiria sair dessa situação sozinho. Ele tinha um sentimento de inferioridade. Ele se sentia rejeitado. Ele imagina e pensa bem você. Você é preparado, você cresce mimado em um palácio. E depois você perde tudo, e depois você tem que fugir. Você perde os 2 pés, você é aleijado. Eu já estava pensando. Isso no bicho corajoso é mulher. Não sei se você casou. Eu filho. Mentira, filho de chamar Mica. Ela tem um sentimento de Vai defender as mulheres. Nós temos, é algo nato, é da mulher, sabe? Ela se doa mais. Ela se desprende mais do que o homem. Eu acredito que... Só com parentes, viu? Não vamos prolongar, não. As mulheres vão levantar. Agora, uma outra coisa que eu queria Mas a mulher é mais interessante. Tem umas que não. A mulher gosta de homem que pratica karatê. Karatê carro, karatê moto, karatê um bocado de coisa. Mas tem outras não. Tem outras que não olham a aparência e mulher mais sincera do que homem. Não é tudo interessante. Do mundo, não é não. E na questão da idade de Mefibosete, que diz que aos 5 anos de idade ele sofreu um acidente, né, e ficou coxo.
E eu pensando nessa questão espiritual, né? Muitas vezes nós achamos que devemos pregar somente para jovem e adulto. Nós esquecemos das classes abaixo dos jovens, né? E diz aqui que aos 5 anos de idade ele sofreu essa queda. E muitas vezes nós deixamos de pregar para criança, só que criança também peca. Criança precisa, né, ser evangelizada. As meninas aqui da igreja, né, eu e as meninas, nós fizemos um curso da PEC que fala justamente sobre isso. Que a criança precisa ser evangelizada. E a natureza da criança, né, já é uma natureza já voltada já para o pecado. E só para fechar o que eu quero dizer, eu recebi um WhatsApp falando, um documentário falando sobre como as crianças estão sendo desvirtuadas, né, e muitas vezes porque os pais têm promovido isso. Brincando, olha a sua namoradinha, joga beijinho pra ela, pisca o olhinho, namora aí. Às vezes essa brincadeira você está erotizando sua criança. Você está tirando a pureza da criança. Né? E eu quero dizer que criança técnica tem que chamar a atenção que fala com 5 anos de idade. E nós devemos nos atentar para isso. Existe uma frase de Charles Spurgeon que ele diz o seguinte: ensine as crianças cedo, porque elas começam a pecar bem cedo. Então a gente fica pensando, não é inocentezinho, não é, vai crescer. Né? Mas vamos voltar ao nosso assunto, que eu fui falar das mulheres. Se não fosse a graça de Davi, nunca conheceríamos Mefibosete. Se não fosse a misericórdia de Davi, nós não saberíamos quem era Mefibosete. Então, irmãos, o que acontece com as nossas vidas? Por que nós estamos aqui hoje? Fala para mim, por que nós estamos aqui hoje? E se não fosse a misericórdia de Deus, onde é que você estaria hoje? Talvez nem vivo mais. Talvez Satanás já tinha te ceifado, já tinha te matado há muito tempo. Então, se não fosse o Senhor nosso Deus, ora Efraim, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a misericórdia de Jesus, quem é que estaria sentado aqui nesse banco hoje? Eu te amo. Cada vez mais. Fala com firmeza. Ninguém estaria aqui hoje. Talvez você pense assim, mas eu sou bonzinho. Você não é. Não fica pensando, não, nós não somos bonzinhos. Nós estávamos debaixo da ira, Deus ia nos fulminar um dia, Deus ia exterminar conosco, mas primeiro Ele deu passo. E se não fosse esta graça de Davi, que é uma figura de Cristo, uma figura do Salvador, Mefibosete estava perdido. Assim como Jesus um dia foi buscar aquele gadareno, atravessou a tempestade, e se Jesus não chega lá, o que Satanás fazia com aqueles dois? Matava. Porque Satanás faz o quê? Rouba, mata e destrói. Então, se não fosse a misericórdia de Jesus na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Nós continuaríamos lá em Lodebar. Nós continuaríamos no mundo. Você acha que você está aqui porque você teve motivo à vontade? Você não tem nada de bom. Se nós já nascemos caídos, se nós já nascemos debaixo da desobediência, se nós nascemos afastados de Deus, se nós não tínhamos nada que o agradasse, nós não perguntávamos por Ele, mas foi Ele que se interessou por nós. Foi Ele que deu o primeiro passo. Foi Ele que se aproximou das samaritanas da vida. Foi Ele que se aproximou das Marias Madalenas. Foi Ele que se aproximou dos pecadores. Foi Ele que deu o primeiro passo. Se não, irmãos, Mefibosete estava ali, caído, não agradava a Deus, condenado, e não podia se ajudar. Não tinha condições nenhuma de fazer nada por si mesmo. Não tinha condições nenhuma de reivindicar nada do palácio. Assim como nós. Então, se eu disse que Mefibosete parece comigo, eu vou trazer a figura de Davi como uma figura de Cristo. Uma figura do nosso Salvador. Então, o que aconteceu? Quem deu o primeiro passo? Foi Mefibosete ou foi Davi? Quem foi? Davi. E quem foi que deu o primeiro passo? Você ou Jesus? Jesus. Quem foi que deu o primeiro passo? Você ou Jesus? Jesus. Se Jesus não dá o primeiro passo, você estaria justamente onde você esteve no passado. Talvez numa condição bem pior, talvez numa condição bem mais degradável lá que você está aqui. A salvação é exclusiva de Deus. João 3,16 diz que Deus que amou o mundo, não foi o mundo que amou a Deus. E Ele deu o seu Filho unigênito, o mundo não deu nada para Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha paz. Vamos perder sua pregação aí. Estou falando assim que
Davi foi bom, não. Ele fala aqui para ele, ele usa de bondade de Deus para com ele. Porque esse homem é bom. Se não fosse Deus tocar no coração de Davi, Davi não faria. E nós vamos ver na figura de Davi, que é parecida com Cristo, que foi uma aliança de Davi, não com Mefibosete. Depois nós vamos ver esse mistério mais para frente. Então, meus irmãos, Deus tomou a iniciativa. O pecador, ele não busca Deus. Paulo disse em Romanos 3, 10 ao 12, não há Romanos 3, 10 ao 12. Não há um justo, nem um sequer. Não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. A boca eles têm, a garganta como um sepulcro aberto. Então Paulo diz que não há nenhum justo, não há nenhum bonzinho, não há ninguém que busque a Deus. Esta é a situação do homem, esta é a situação do mundo. Então, meus irmãos, Davi manda buscar Mefibosete. Cristo veio buscar e salvar o quê? O perdido. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E quem é que estava perdido aqui? Foi Davi ou foi Mefibosete? E quem é que estava perdido? Eu ou Cristo? Eu. Então, irmãos, então vamos calcular bem. Não foi eu que encontrei com Jesus. Foi Jesus que me encontrou, porque o perdido era eu. Então, quem estava perdido? Então, 1 João 4,19. O que é que diz lá? Nós o amamos. Quem é que ama Jesus aqui? Quem é que ama a Deus? Mas ele diz assim, nós o amamos porque ele nos amou. Eu quero que levante a mão que alguém que amou Jesus primeiro, para depois Jesus te amar. Nem aqui, nem no Brasil, nem no mundo inteiro. Diz o apóstolo João que nós o amamos. Hoje nós conseguimos amar a Deus porque ele nos amou primeiro. Ninguém amou a Deus para depois ser amado. Ninguém. Nenhum dos seus discípulos, nenhum dos seus apóstolos, nenhum dos seus servos. Ninguém amou a Deus primeiro para depois ser amado. Deus nos amou primeiro. Todos nós que estamos aqui somos frutos desse amor. Todos nós. Se não fosse Jesus dar o primeiro passo, nós estaríamos perdidos. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 20. 1 Samuel, capítulo 20. Eu não vou ler o texto inteiro, não, que é do 11 ao 23. Vou ler só a epígrafe que está aí em cima desse texto. Diz o quê? Em algumas Bíblias está a aliança de Davi com Jonas. Então o que aconteceu aqui? Davi agiu por causa de quem? Jonas. Ele fez uma aliança. Se tiver alguém da minha descendência, você preserva, preserva. Aí o outro diz para o outro, se tiver da minha, você preserva, preserva. Eles fizeram uma aliança. Então se você observar, Davi amou Mefibosete sem vê-lo. Davi amou aquele menino sem conhecê-lo. Simplesmente por amor que ele tinha a Jonas. Sabe por que Deus te ama? Porque ele ama Jesus. E por amor a Jesus, ele nos ama. Por amor a Jesus, ele nos salva. Porque o sangue de Jesus está sobre nós, ele pode olhar para nós. Porque se o sangue de Jesus sair, não pode nem olhar para mim nem para você. Se o sangue de Jesus, sem aliança com Jesus, nós não podemos entrar no céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser. Nós não somos salvos por mérito. Nós somos salvos por Cristo. Nós não tínhamos nada que exigir, como também Mefibosete não tinha. Somos perdoados por causa de Jesus, somos aceitos por causa de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, a partir do 18. Cinco, 18, 2 Coríntios, amém? Amém. Ora, tudo, fala comigo isso, tudo provém de Deus. Então nada provém de nós, nada. Até quando eu falo assim, Deus eu te amo, foi o Espírito de Deus que tocou no meu coração para dizer para Deus que eu amava.
Até quando a minha voz se levanta dizendo, Senhor, eu quero te servir, o Espírito Santo tocou em mim para dizer que eu quero servir. Então a Bíblia diz, tudo provém de Deus. Não foi nada que você fez, não foi nada que eu fiz, não foi nada que nenhum bonzinho fez. Tudo provém de Deus. E aí Paulo diz mais, que nos reconciliou, preste atenção, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? Jesus Cristo. Davi reconciliou Mefibosete consigo por conta de quem? De Jonatas. Deus reconciliou você com ele por conta de quem? Ministério. Coisa boa. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, ele foi lá, chamou você, te reconciliou com Deus e fez de você um reconciliador. Para que você pudesse trazer essa mensagem para outras pessoas também. 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então Davi veio trazer Mefibosete para casa, reconciliou Mefibosete com a família real e não imputou nenhum pecado a Mefibosete. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, sem Jesus, quem é que estaria aqui? Então, da mesma forma como Davi agiu por amor a Jonatas, Deus age por amor a Cristo. E ali, Davi praticou um ato de bondade. Se Davi não se lembra da aliança, se Davi não tem esse ato de bondade que Deus tocou, como o Rubens muito bem disse, por amor de Deus, tocou no coração de Davi para ter, ninguém conhecia Mefibosete continuaria lá. Não foi por nenhum mérito, não foi por nenhum pedido de Mefibosete, ele não mandou nenhuma carta de reconciliação. O que diz em Efésios 2,8? Pela graça. E o que é a palavra graça? Merecido. Então isso quer dizer que ninguém merece. Pela graça sois salvos. Mediante o quê? Não foi por alguma coisa que você fez, não? Só porque Mefibosete ouviu o convite e aceitou. O rei manda te chamar. E ele fez o quê? Ele foi. Um dia nós ouvimos, Jesus te ama e ele quer te salvar. E nós? Pela fé. Pela graça sois salvos mediante a... E aí Paulo diz mais, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Foi o que Davi fez, foi o que Deus fez por nós, por isso que nós estamos aqui. Não é porque um dia eu me interessei, não é porque um dia eu fiz uma oração, não. Foi ele que tomou a iniciativa, foi ele que me buscou, ele agiu por causa de Deus, e Davi para ele praticou um ato de bondade. E o que aconteceu? Davi chamou pessoalmente e ele veio. Davi enviou um servo para trazer Mefibosete. Não foi isso? Amém ou não? Amém. E o servo foi lá, buscou e o rei manda te chamar. Você está debaixo da ira, você está fora da aliança, você está acabado, mas o rei manda te chamar. E o que Mefibosete fez? Simplesmente ele foi. Engraçado que quando Ziba chega com Mefibosete, você vê falando de Ziba no encontro? Não, só fala de Davi e Mefibosete. Sabe para que serve você e eu? Para buscar o pecador perdido, trazer até Jesus. E quando chegar em Jesus, você some de cena e eu também. Porque ninguém é salvo pelo pregador, ninguém é salvo pelo pastor, ninguém é salvo pelo cantor. Nós todos somos salvos por quem? Então que suma de cena os homens e que apareça Cristo. Nosso papel é ir lá em Lodebar, buscar Mefibosete e trazer a presença do rei. E depois quem tem que aparecer é quem? Jesus. Mas as pessoas estão contando as almas. E aí tantas almas na pregação. Fui no hospital e tantas almas se converteram. Fui na delegacia e tantas almas. Você tem que sumir. Chega no debate, chama o pecador, apresenta para o rei e sai de cena. Porque quem tem que aparecer é Cristo e não nós. Então ninguém é salvo, irmão, por pregador, por evangelista, por pastor nenhum. Somos apenas chamados para acompanhar o pecador à presença do rei. João 3,27, o que é que João Batista diz? É 3,30. Ninguém, o homem não recebe coisa alguma se do céu não for. Aí diz, é necessário que ele e que eu
Então nada nós fazemos se do céu não foi enviado. Até quando nós pregamos e alguém se converte, foi do céu que foi enviado o poder de Deus para salvar essa pessoa. Então, diga, Tem. Vou falar aí, acontece que cada vez não acontece. Na voz de Deus, que eu tenho na pregação, a pessoa pergunta: o que é aceitar Isso. É um erro teológico que vem há muitos anos, né? Porque se é Cristo que nos aceita, quem é melhor, você ou Cristo? Então quem tem que aceitar quem? Não foi Davi que aceitou que você está na sua casa. Foi Davi que aceitou aquele homem aleijado, coxo, todo fedorento, chegar na sua casa. Então é Jesus que nos aceita. É Jesus que nos recebe. Então Davi recebeu em sua família. Agora Mefibosete não estava mais em Lodebar. Mefibosete agora foi recebido na presença do rei como um filho. Amém? Olha como Davi usa de misericórdia e diz que como um filho trataria Mefibosete. Que coisa grandiosa, né? Deus nos pega lá perdido, cheio de pecado, sujo. Ele nos traz para a sua presença e ele nos chama de quê? Filho. Sem mérito nenhum, sem nenhum valor. E aí simplesmente nós chegamos na presença de Cristo, já não somos mais aleijados, já não somos mais perdidos, somos chamados de quê? Filhos. Você tem agradecido por isso? Você está se alegrando por isso? Ou você está esperando mais alguma promessa se cumprir? Mais alguma coisa se realizar na sua vida? Você esqueceu de onde você veio? Você esqueceu do que Jesus fez por você? Parece que nos últimos dias nós estamos esquecendo disso. Parece que nos últimos dias estamos esperando algum complemento para a nossa alegria, algum complemento para a nossa salvação. Parece que nos últimos dias nós estamos esperando Jesus fazer alguma coisa diferente para ver se alegra a nossa vida, o nosso coração. Eu quero dizer, ele já fez. Ele já te tirou da lama, ele já te tirou do mundo. Você era perdido, coxo, você estava debaixo do juízo. E ele te trouxe a presença deles. Agora eu vou te tratar como um filho. Você quer mais alguma coisa? Você quer mais alguma notícia para você ficar alegre? Você quer mais alguma coisa para você adorar a Deus de verdade? Você quer mais alguma coisa para você servir de todo o seu coração? E imagine, sabe o que você merecia? Você merecia ser carvão do inferno como eu. Mas ele te chamou de lá e colocou na presença dele. Agora você é meu filho. Sabe que nós temos agradecido a Deus por isso? Ou nós estamos esperando alguma boa notícia ainda acontecer? Olha o que Romanos 8:1 diz. Portanto, não há nenhuma para quem está em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. E ali Davi supre todas as necessidades de Mefibosete. Desde o dia que Deus nos chamou, Ele disse que supriria as nossas necessidades, não foi? Ele tem sido fiel na sua vida? Ele tem sido fiel na vida de vocês? Ele tem suprido as necessidades de vocês? Só que o problema é que muitas vezes nós confundimos necessidade com vaidade. E ele disse que supriria todas as nossas. Paulo diz bem isso em Filipenses. Muito bem. O Deus, meu Deus, com sua graça, suprirá todas as vossas necessidades. Mas o que é que nós estamos em busca? Vaidade. Nós estamos querendo as coisas que nós não possuímos ainda e nem agradecemos o que Deus já fez. Eu conversava com o líder da Betinha. Ele falava assim, que essas notícias ruins que a gente recebe, um irmão enfermo, às vezes a enfermidade está na nossa vida, e nós comentamos muito sobre isso, nós ficamos presos a isso. Eu falei, amigo, você já percebeu que a gente nunca agradece quando não acontece nada? A gente nunca lembra de agradecer a Deus porque nós passamos 30 anos sem adoecer, sem acontecer alguma coisa ruim. Nós passamos tantos anos sendo providos por Deus o tempo todo e não lembramos em nenhum momento de agradecer a Deus. Mas quando nós passamos por uma dificuldade, aí nós murmuramos, aí nós lembramos, aí nós falamos o tempo todo. E nós precisamos aprender a agradecer a Deus, porque Ele supre todas as nossas necessidades. Davi supriu todas as necessidades físicas de Mefibosete. A partir de hoje você vai viver na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai ser como um dos meus filhos, você vai se vestir como um dos meus filhos. Aí Jesus fala em Mateus 6:25. Por que vocês estão tão ansiosos por conta de comida, por conta de roupa, por conta de bebida? Vocês sabem que o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam disso tudo. Mas observem bem os lírios do campo. Eles não se tecem, eles não ajuntam em celeiro. Contudo, eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles.
Observai as aves do campo e o Pai do Celeste as alimenta. Será que vocês não valem mais do que as aves, homens de pequena fé? Busquem em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Coincidentemente, essa semana, por 3 vezes seguida, eu apertei meu celular para ver as horas para levantar, estava 6h33. E eu me lembrava, Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Mas nós estamos preocupados com as demais coisas, ansiosos. E nós estamos esquecendo de buscar em primeiro o reino, não em segundo, não em terceiro. Não é o pior do nosso horário, não é o pior do nosso tempo, não é o pior da nossa determinação. Quando nós chegamos para ler a Bíblia, nós estamos mortos no dia. Quando nós chegamos para orar, nós não conseguimos nem ficar mais de pé. A boca não consegue ficar mais fechada, só aberta. Mas ele diz buscar em primeiro. E Davi, ele supriu as necessidades físicas, mas Jesus supre todas as necessidades físicas e espirituais. No momento que alguém te adote, um rico te adote, fala assim, olha, eu vou te dar de tudo a partir de hoje. Você vai ter um salário de 20 mil reais, você vai ter motorista, vai abrir a boca. Isso é uma ilustração, Isabel. Você vai ter de tudo, essa pessoa suprir tudo que você precisa fisicamente, mas espiritualmente ela não poderia fazer nada. Mas Jesus supre física e... Irmão, você sabe que espiritualmente é mais importante? Você sabia que você pode ter tudo e se você não ter Jesus, você não tem nada? Você pode ser rico, mas se você não ter Jesus, você é um pobre, miserável, cego e nu. Davi supriu todas as necessidades. Agora que coisa linda, preste atenção. Mefibosete era o quê? De quantos pés? Só tinha 2, igual. Só que nenhum dos 2 prestava mais. Era coxo. Toda vez que eu falo essa história, eu não só lembro de Watts arrastando no meio da igreja. E o que acontece? Só que Davi falou que ele ia ficar onde? Na mesa? Ou ele ia ficar num quartinho separado com os empregados? Disse que ia ficar onde? Junto com os outros filhos de... Imagina o doutor Absalão, aquele cabelão que tinha que cortar todo ano cada peso, que homem daqui para cima não tinha igual Absalão de boniteza. Mas por que tu, gente? Pensa aí como era bonito. Daqui que não tinha ninguém. Mas quem estava lá no meio? Mefiba. Estava lá Minon, estava lá Absalão, estava lá Salomão. Só quando ele sentava na mesa, daqui para cima ele era diferente ou igual aos outros? Na mesa do rei todo mundo é igual. As pessoas podem olhar para nós e falar assim, isso aqui é melhor, aquele ali é desse jeito, aquele ali. Mas quando a gente está na presença de Deus, já não tem ninguém melhor do que ninguém. Aí você pode falar assim, mas ele sabe orar tão bonito. Na mesa do rei todo mundo é igual. Você não sabe pegar no garfo espiritual ou não pegar no garfo espiritual. Você não sabe falar o nome das comidas direito. Chama purê de pirãozinho de batata. Pode fazer o que for na mesa do rei, mas você é igual daqui para cima. E olha a diferença dos gratos. Preste atenção. De onde Deus tirou o Mefibosete? E de onde nasceu Absalão? No palácio. Os dois sentados na mesa. Mefibosete com um sentimento de gratidão terrível. Esse homem me tirou de muito hora que eu estou comendo hoje. Olha a roupinha de Mefiba. Olha como está a barbinha feia, cheirosinho, subaquinho, no jeito. Agradecendo, não estava? E como é que estava Absalão? Tem que tomar o reino do meu pai. Vou trair ele. Vou tomar as mulheres dele. Eu vou tomar o reino dele. Olha o perigo muitas vezes nascer na igreja. E não ter a gratidão de Mefibosete ter vindo lá da lama. Lá do rastreado. Às vezes está na igreja, sentado na mesa, os Mefibosete ficam como? Oh, Jesus, eu te amo. O Senhor me tirou do lama, o Senhor curou os meus pés, o Senhor mudou a minha vida, eu estou na sua mesa. Os que muitas vezes não amam Jesus. Sai daqui que eu tenho que encontrar aquela menina. Eu tenho que fazer tal, eu tenho que encontrar com os meus amigos. Está doido para sair da mesa para praticar o mal contra o rei. E olha que coisa linda. Davi protegeu Mefibosete de um julgamento. Diga comigo assim, julgamento. Julgamento. Não é assim que o mundo está destinado? A um juízo terrível de Deus. Se você ler Apocalipse, disse que os poderosos eles vão se esconder nas fendas das rochas. Eles vão pedir a morte ante ao horror que lhes espera. A coisa é terrível.
Talvez os estudiosos já dizem que o cavalo amarelo, alguns já foi liberado a doença. Você chega em Itapetinga, governado por Nilo também. As lojas não tem ninguém, mas as clínicas estão cheias, os hospitais estão cheios. Nunca se viu um tempo de tanta moléstia, de tanta enfermidade, de tanta peste, como nós estamos vivendo nesses dias. E há um juízo de Deus, e a Bíblia diz que nunca haverá um dia como o dia do Senhor. E às vezes quando nós falamos, o dia do Senhor está perto da igreja, glória a Deus, o dia do Senhor é amargo, diz Sofonias 1,14, e nele geme até o homem poderoso. O seu dinheiro, a sua fama, o seu poder não vai nos proteger. É dia de negrume, de densas trevas. É terrível. E o que aconteceu com Mefibosete? Davi protegeu do julgamento. Os gibeonitas, eles foram maltratados por Saul. E Davi descobriu que estava tendo uma seca por conta da maldição dos gibeonitas. E Davi procurou: o que você quer que eu faça? Você quer que eu dê dinheiro? Ele falou: não, nós queremos 7 descendentes de Saul para nós enforcarmos. Nós queremos juízo. Não é assim que o Satanás está pedindo? Eu quero alma para ceifar. Eu quero alma para matar. Eu quero alma para destruir. Ele está conseguindo? Muita. Abre 2 Samuel 21. Versículo 7. 2 Samuel 21. 2 Samuel 21, versículo de número 7. Vamos ler o 7 e 8, eu quero que vocês interpretem comigo. Vingados gibeonitas é o título. Porém, versículo 7. O rei poupou quem? Ele entregou 7 descendentes de Saul. Mas disse que o rei poupou quem? Filho de quem? Filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Verso 8. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, preste atenção, a Armone e a quem? Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai. 7 descendentes de Saul, para ser enforcado, para entrar em juízo. Diz que Davi poupou a vida de quem? No versículo 7. Só que no versículo 8 fala de outro Mefibosete. Só que Davi sabia qual era o Mefibosete que havia sido remido. No julgamento final vai ter várias sonhas. No juízo final vai ter várias Éricas. No juízo final vai ter vários Rubens, mas o rei sabe quem é o seu. Estão compreendendo? Tinha 2 Mefibosete, mas Davi sabia quem era o que ele havia salvo. Vai haver vários Getudes, vai haver vários Michels, vai haver vários Andresses, vai haver vários José Roberto, vai haver vários Zé Paulo, mas o rei sabe quem é o Zé Paulo dele. Davi sabia quem era o seu Mefibosete. Davi sabia quem era o seu remido. Tinha 2 do mesmo nome, um foi para a forca e um foi salvo. Irmãos, Deus sabe quem pertence. Lá em 2 Samuel, Timóteo 2,19 diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus sabe quem são os seus. Isso te alegra ou te entristece? Alegra? Isso precisa nos alegrar e muito. Só que, irmãos, a semelhança de qualquer pessoa na Bíblia com Jesus, ela é mera consciência, é mera comparação. Porque Davi é perfeito, Cristo não. O que aconteceu? Absalão, que andava sentado na mesa, traiu o rei, juntou o exército para lutar contra Davi. Davi faz o quê? Foge. E quando Davi foge, quem encontra com Davi? Ziba. Engraçado que Ziba, quem foi que buscou o Mefibosete? E agora o próprio Ziba faz um fuxico do rei. Às vezes os que mesmos são usados para enlodebar são os mesmos que são usados para aterrizar da igreja. Para tentar tirar o novo convertido do caminho. Eles até são usados por Deus para nem enlodebar. Mas quando chega dentro da igreja, eles querem fazer o inferno. Esse Mefibosete já tem mais vez do que eu. Já está sentado onde eu nunca sentei, já faz o que eu não faço. Já tem oportunidade que eu não tenho.
que aconteceu? Só para perder meu raciocínio. Ele falou assim, quando encontrou com Davi perguntou, cadê Mefibosete? Você não quis te acompanhar. Davi falou, você não quis te acompanhar? Aí acaba a semelhança entre Davi e Jesus. Porque Jesus sabe muito bem quem são os seus. E Davi foi enganado. Ele depois agora, tudo que era de Mefibosete é de quem agora? De Ziba. Eu tomo tudo que é dele e dou para você agora. E aí lá vai, o tempo passa, os dias passam, os momentos passam, Davi volta para o palácio. Abre aí, em 2 Samuel 19, agora pode falar, enquanto o pessoal abre. Um pouquinho antes, porque ele procurou Ziba para saber se tinha alguém nesse ambiente de saúde. Aí falou que seria você estar no Aldebar. Mas também ele não fez com boa intenção. Ele falou, ele é aleijado, porque, como você falou, era dizimado os filhos dos reis anteriores, entendeu? Para assumir o trono novamente. E ele tinha as terras que ele achou que ia fazer, porque colocar no espalho. Aí o que acontece é que ele se apresentou achando que ia ser eliminado, entendeu? Aí ele falou: quem é esse cão morto? Tinha valor de dar salto da porta da agora ele teve a oportunidade de voltar. Agora para ele é verdade, espiritualmente, nós somos traduzidos para o mundo espiritual. É o mesmo espírito de Jonas. Ele foi em Nínive pregar, mas queria ver a destruição de Nínive, não a salvação. Só que quando chegou na igreja, no palácio, Mefibosete foi mais honrado do que aquele que ganhou ele. Eu já disse aqui, alguém que você ganhar para Jesus pode ir mais longe que você. Aí Ziba fez esse inferno todo. Mas vamos lá. 19, do 29 ao 31. Estamos encerrando nosso estudo. Vamos ler todo, 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Quando o rei volta, não tinha tratado dos pés, nem despontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que o rei voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não fosses comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albardarei o jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: porque ainda fala dos teus negócios? Resolvo repartir com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora. Contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Olha o que é um homem salvo. Primeiro, Senhor, nem eu nem minha casa era digno de estar aqui. Todos eram dignos de quê? Morte. Você tem esse sentimento no seu coração? O Senhor não era para estar aqui, eu não sou digno de estar na tua presença. E aí Davi fala assim: mas não tem mais jeito, eu já peguei as terras que era sua e já dividi com Ziba. E qual foi a resposta do Mefibosete? Fique ele. O meu interesse é o retorno do rei. Compreendeu agora? Porque o cristão deve viver desapegado. E se apegar apenas a quê? Ao retorno. E ele está perto de voltar. Ele está muito perto de voltar. Então ele está dizendo para nós: desapega. Eu não sei qual é o que o seu coração almeja, o que o seu coração deseja. Eu disse aqui comigo na porta estreita: não dá mais para passar com os nossos sonhos, não dá mais para passar com os nossos projetos, não dá mais para passar com nossas vaidades, com os nossos desejos. Faça como Mefibosete, que fique para o mundo, fique para Ziba. Fica para o mundo os prazeres, fica para o mundo os poderes, fica para o mundo as riquezas. Mas eu estou interessado no retorno do rei. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós estamos interessados em quê? Ele vai voltar. E quando ele voltar, aí sim vai ser um dia de alegria para aqueles que esperaram como Mefibosete. Olha como ele vivia com a ausência do rei. Sem tratar dos pés, jejuando, com fome, moribundo,
barbudo. Ele não se interessou mais por nada. Ele falou: só quero que o meu rei de volta. Eu só quero que o meu rei assuma o controle, assuma o governo. Esse é o que eu desejo no meu coração, é o desejo da minha alma. Então, se Mefibosete se parece comigo quando estava perdido, que nós nos pareçamos com Mefibosete agora. Nós não parecemos com ele quando ele estava perdido em Lodebar, que agora nós possamos parecer com Mefibosete no final de sua vida. E não desapega. Nós precisamos nos preparar para o retorno do rei. E ele vai voltar. Amém. Eu não sei quanto tempo falta, e eu não me deixou claro para ninguém que dia ele vai voltar. Mas ele deixou claro que ele voltar. Ele vai voltar. Ele voltaria. E ele é fiel para cumprir todas as suas. Que fique com Ziba as terras. Que fique com o mundo do dinheiro. Que fique com o mundo dos prazeres. Que fique com o mundo das propriedades, dos apartamentos. Que fique com o mundo das terras. Nossa igreja, nós irmãos, precisamos nos interessar pelo retorno de Jesus. Amém. Chegou o tempo de nós dedicarmos a nossa vida a Jesus. Chegou o tempo de nós não termos sonhos para ficarmos gastando a nossa vida com sonhos. Eu até brinco com esse negócio de sonho. Eu falo que meu sonho está parado na padaria com 70 centavos, vou lá e como. Acabou o sonho. Aí as pessoas ficam projetando na vida: daqui 10 anos eu quero possuir isso. Irmãos, acabou o tempo. É tempo de nos apegar com o retorno do rei. Ele está voltando. E ele disse lá em Mateus 16, 26, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ser rico de prazeres, de dinheiro, e ser pobre para com Deus? Não faça como Mefibosete. Que fique com eles. Não é assim que o mundo quer? O mundo está brigando por isso? Que fique com eles. Mas o interesse da igreja, o interesse da noiva, o interesse dos filhos de Deus precisa ser pelo retorno do rei. E ele está voltando. Então que nós nos desapeguemos de qualquer coisa e nos apeguemos a Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé.